O presidente interino do PT, Humberto Costa, defendeu diálogo para resolver disputa na sucessão de Gleisi Hoffmann após a deputada assumir o comando da Secretaria do Ministério de Relações Institucionais. E é com o senador Humberto Costa que a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Senador, muito bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan nesta manhã. Bom dia, Roberto, um prazer estar aqui com vocês. Senador, são pelo menos 4 meses aí de presidência interina do Partido dos Trabalhadores. Quais são os desafios e como manter o partido unido aí para essa eleição que ocorrerá logo depois, elegendo o presidente em definitivo? Bem, eu diria que existem alguns desafios. O primeiro deles realmente é conduzir esse processo de eleição direta, que é uma prática que o PT tem há muito tempo, que é extremamente democrática, que permite que todos os filiados do partido possam votar para escolher as direções municipais, estaduais, a direção nacional, inclusive eleger pelo voto direto o presidente do partido. E esse processo, ele precisa ser, nesse ano, que inclusive é uma prévia das eleições do ano que vem, uma grande mobilização do partido, uma grande ação coletiva, um conjunto de debates muito importantes que façam com que o dia da eleição direta dentro do PT seja um dia não só de festa, mas um dia de grande mobilização do nosso partido. Por outro lado, é um grande desafio conduzir esse processo sem que haja nenhuma grande divisão no PT. E eu estou muito otimista quanto à possibilidade de nós chegarmos a vários entendimentos. Obviamente que a unidade não significa ter uma única chapa dentro do partido ou só um único candidato a presidente, mas é que existam as regras e que essas regras sejam respeitadas e que haja um clima de cordialidade e civilidade. Esse é um primeiro desafio que nós vamos conseguir enfrentar e superar. E o segundo desafio é fazer com que o PT se jogue com toda a sua força, com a sua militância, em cima daquelas bandeiras que nós consideramos que são hoje as mais importantes para a luta social do povo brasileiro. A primeira delas é a questão da desoneração do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil. O governo do presidente Lula deve lançar na semana que vem essa proposta e nós entendemos que se houver uma grande mobilização nacional, uma grande articulação no Congresso Nacional, nós vamos apoiar essa medida, nós vamos conseguir aprovar essa medida, que é muito importante para a classe média, para o trabalhador pobre, o microempresário, enfim, no nosso país. E, do outro lado, a outra grande bandeira que eu considero que é a diminuição, a redução da escala de trabalho, sem mais aquela escala 6:1, que eu acho que também tem um grande poder de mobilização na sociedade brasileira. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa eventual, vamos colocar sobre eventual divisão no partido para essas eleições. Mais cedo, a nossa analista Dora Kramer falou que há 2 alas, eu quero ouvir o senhor sobre isso, no partido hoje. Uma que tenta caminhar mais para o centro e a outra que tenta caminhar mais para a esquerda. É mais ou menos esse cenário que nós temos no partido hoje? Não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o PT ele está onde sempre esteve. Ele é um partido de esquerda, todos sabem, todos conhecem a posição do PT. É um partido que hoje governa, por intermédio do presidente Lula, o Brasil. O governo está fazendo exatamente aquilo a que se propôs quando Lula era candidato na campanha eleitoral. Então, não tem havido nenhum movimento nem para a direita, nem para a esquerda, aliás, ultra-esquerda, porque na esquerda nós já somos hoje. Eu acho que a disputa que acontece internamente hoje dentro do PT é do ponto de vista da ocupação dos espaços políticos. Existem divergências mínimas. Todos nós defendemos que Lula seja candidato em 2026, todos nós defendemos que a nossa aliança se amplie para o centro e até a centro-direita, todos nós defendemos que o governo Lula continue
aplicando a política econômica que está aplicando até agora. Então, não há grandes divergências nem rachas políticos ou ideológicos. Eu acho que é da disputa política que acontece em qualquer outro lugar. E que no PT, geralmente, é uma disputa mais aberta, é uma disputa transparente. Então, eu não vejo essa mudança de rumos do Partido dos Trabalhadores, não. Senador, vou pegar carona aqui na pergunta da Lívia, mas ampliar isso para a reforma ministerial que a gente está acompanhando. Já houve críticas em relação à reforma estar muito à esquerda, por exemplo, a movimentação do Padilha para a pasta da saúde, a Gleice Hoffmann para as relações institucionais, também fala-se no Guilherme Boulos podendo atingir alguma pasta e por aí vai. Tem analista que entende que o governo ficou muito para a esquerda. O senhor entende que está muito penso por um lado, seria importante conversar com outros aspectos ideológicos e eles também poderiam compor essa base que o senhor está citando do governo federal? Como é que o senhor está vendo essa reforma ministerial? Bem, ao que eu saiba, a reforma não terminou. Então, o presidente Lula deve encontrar aí também uma rearrumação do ponto de vista dos partidos de centro e centro-direita que participam do nosso governo, né? Isso vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida. E só ele tem todas as peças desse jogo para poder tomar uma decisão que possa ter um equilíbrio. Não houve um caminho para a esquerda. Veja, a ministra da Saúde, ela não era formalmente filiada ao PT, mas sempre esteve conosco, alinhada politicamente, ideologicamente, apoiou o presidente Lula, apoiou Dilma, enfim. E para lá foi o Padilha, que também é um militante histórico do PT. E a presidenta do PT, a Gleice, foi para a SRI. E aí eu acho que é nesse ponto que as pessoas se enganam e fazem essa avaliação de que o governo está sendo jogado mais para a esquerda. Não, na verdade, a presidenta Gleice, vocês vão ver, vão concordar comigo nos próximos meses, é um quadro político extremamente versátil, ela é extremamente preparada e é uma pessoa que sabe conduzir-se nas situações as mais diversas. Muita gente diz, ela é muito dura, ela é muito firme, e quando é necessário ser, ela é. Mas ela também é uma pessoa muito aberta, muito afeita ao diálogo. Se não fosse, como é que nós teríamos conseguido vencer a eleição de 2022, quando ela comandou aquela aliança política que foi feita? Então, todo mundo vai se surpreender com a capacidade de ela dialogar com o centrão, de ela dialogar com a direita, de ela dialogar com a sociedade, com os meios de comunicação, e eu acredito que ela vai dar conta desse trabalho. E até mesmo o discurso que ela fez na posse, quando muita gente dizia que ela vai estar dentro do governo permanentemente em conflito com o Haddad, ela fez uma referência específica ao Haddad, dizendo, em outras palavras, que a política econômica é do Haddad e a política de relação política institucional é com ela. Ela não será, dentro do governo, alguém que vai criar qualquer problema ou dificuldade. Pelo contrário, ela vai ajudar. Agora, senador, o senhor citou agora há pouco duas pautas muito caras ao partido e que devem receber muito engajamento para avançarem no Congresso Nacional agora em 2025, que é o fim da escala 6x1, e também o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E esse último, inclusive, é uma das principais bandeiras do governo federal, de Haddad, para avançar também no Congresso agora nesse ano. E aí, falando na articulação de Gleice, a oposição, e é compreensível que haja muitas críticas, tem criticado muito essa escolha dela para fazer essa articulação com o Congresso. E já se sabe que em relação a essas duas pautas, por exemplo, vai haver uma resistência muito forte da oposição. De que forma ela deve atuar para tentar convencer alguns a caminharem com o governo nessas propostas? Veja, primeiro, todas as pesquisas de opinião que foram feitas até agora envolvendo esses temas mostram que há um largo apoio da sociedade a essas duas propostas. Então, um dos pontos é que essa luta para a aprovação dessas propostas tem que passar por uma ação combinada com a sociedade, com os movimentos sociais, com grandes mobilizações, porque o Congresso Nacional
apesar de hoje muita gente se eleger basicamente com essas emendas, mas ele é sensível à opinião pública, não é? Então, o trabalho no parlamento vai ter que se dar paralelamente a essa mobilização social. Isso é um ponto que nos favorece. Segundo, é muito difícil que mesmo esses parlamentares da extrema-direita que disseram que eram contra a escala de menos dias do que o 6x1, e será que vão se colocar contra que as pessoas que ganham até R$5.000 sejam isentas do imposto de renda? Eu acredito que não. Eu acho que eles vão ter uma resistência grande, porque na proposta do governo, como o governo tem que fazer uma mudança neutra, uma reforma neutra, ele tem que buscar uma fonte que possa financiar essa desoneração. E o governo, corretamente, deverá propor que aquelas pessoas que ganham mais, que pagam menos imposto do que essas outras proporcionalmente, possam dar uma contribuição que não seja tão pesada, mas que no seu conjunto possa financiar essa mudança que vai acontecer. Mas como a extrema-direita, essas forças defendem os mais ricos, defendem aqueles que são mais privilegiados, aí eu acho que eles vão opor alguma resistência e virão com a velha conversa que tem que cortar gasto, que tem que fazer isso, aquilo outro, porque eles querem que sempre os mais pobres paguem a conta, né? Então, eu acredito que nós teremos força política para aprovar essas duas medidas. Senador Humberto Costa, presidente interino do PT, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia ao senhor. Obrigado, Roberto. Obrigado, Lívia. É um prazer falar com vocês.